Vamos lá. A gente vai começar aqui mais um estudo para a honra e glória de Deus, nosso Senhor, e eu espero que a gente aprenda, né? Eu estou aqui somente como um condutor, né, do tema, né? Mas que a gente converse e cada um coloca aí dê suas contribuições para que a gente aprenda, né? Saia daqui aprendendo cada vez mais, né? O tema de hoje é a riqueza e o evangelho. E já vem a primeira pergunta, né? Que vem na cabeça de todo mundo. É pecado ser rico? É pecado ter várias posses? É pecado ter muito dinheiro na conta, no banco? É pecado guardar dinheiro, investir? E aí? O que é que vocês acham? Só para a gente abrir logo esse debate. A gente tem que ir pela Bíblia, né, irmãos? Pecado não é. Dinheiro não é. Não, o dinheiro, a posse do dinheiro, não é pecado. Todavia, principalmente, o acúmulo dele e o motivo pelo qual está sendo acumulado. Isso aqui agrava, e como eu comentei antes, é um tema que é polêmico devido ao contexto social, principalmente e evangélico, principalmente aqui no Brasil. A gente está se tratando da nosso contexto. É, não deveria ser polêmico pelo que a Bíblia nos ensina, pelo que o próprio Cristo nos ensina, quando ele diz: não juntai tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam, mas juntai tesouros no céu. A questão do juntar se detém muito na intenção do porquê, onde o dinheiro está no coração do indivíduo, né? Onde a riqueza, onde esses bens estão no coração do indivíduo, estão no trono do coração, ou ele serve apenas para proliferar aquilo que Cristo mandou ele fazer. Então, embora o contexto social do Brasil, principalmente igrejas pentecostais e neopentecostais, confrontem bastante o que a Bíblia está dizendo, hoje temos pastores de algumas igrejas acumulando fortunas e e nada e nada fazem com esse dinheiro. Se a gente parar para pensar, pastores como Silas Malafaia, por exemplo, que ganha muito dinheiro, e muitas pessoas no Brasil hoje precisando desse dinheiro, e embora seja lícito para ele ter esse dinheiro, ele está tirando dinheiro em nome de Jesus, e esse dinheiro não está voltando para Jesus. Esse dinheiro está voltando em uma porcentagem, poderia dizer até nociva, para o reino de Deus. Porque o acúmulo dos bens, quando esse acúmulo atrapalha o fluir da obra de Deus, e o homem detém o controle desse fluir, e não Deus, aí temos um problema. Porque se Deus permite que o homem seja feliz, o homem de Deus seja feliz, seja rico, esse dinheiro deveria voltar para Deus, deveria voltar para aquilo que os apóstolos faziam na igreja primitiva. Quando certo homem de Chipre foi lá, vendeu seu terreno e deixou depositado nos pés dos apóstolos. Obviamente que a gente tem contas a pagar e temos uma vida para ter, para manter. Mas nós sabemos, e Deus principalmente sabe, até onde precisamos de fato e de direito desse dinheiro, e até onde esse dinheiro pode ser usado com as coisas que são do Espírito, que são da igreja, que são obrigações da própria igreja. A igreja precisa ser uma resposta para o povo. A igreja precisa ser uma resposta para os ímpios. E o dinheiro é o que dá essa resposta em muitas situações. É o dinheiro que alimenta os pobres, é o dinheiro que veste os pobres, é o dinheiro que paga a conta daquele irmão que está em débito e não consegue sanar aquela dívida, é o dinheiro que pode pagar uma feira para o irmão. Então, o acúmulo e a intenção do nosso coração em relação a essa riqueza, a esse acúmulo, a esse dinheiro, a esse bem, é o que pode nos trazer uma resposta clara com relação a é pecado ou não é. Porque eu quero ser rico. Hoje eu sou pobre. E minha pobreza precisa glorificar a Deus.
Da mesma forma que se eu fosse rico, essa riqueza deveria glorificar a Deus. Tem um pastor que escreveu o livro, é, 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 é um pastor, rapaz, um pastor americano, Louco por Amor, ele escreveu é um livro assim, esqueci o nome do livro. Francis Chan, né? Francis Chan, esse mesmo. Louco Amor. Nesse livro Louco por Amor, ele conta o testemunho dele, que ele tinha uma casa enorme, tinha bens, tinha propriedades, e ele conversou com sua família, onde decidiram viver com o básico, para viver uma vida honesta diante de Deus, vendendo tudo que tinha, passou a viver com o básico, com aquilo que era necessário, e não aquilo que sobejava, para viver um ministério saudável diante de Deus. Quiçá hoje, quem dera hoje, líderes religiosos do nosso país tivessem essa mesma atitude, que nós tivéssemos essa mesma atitude, porque numa visão macro ou micro da situação, nós temos as mesmas atitudes no nível menor. Nós, como crentes, como homens, como mulheres, nessa sociedade capitalista que vivemos, e graças a Deus pelo capitalismo, não é uma crítica ao capitalismo, mas ao uso dele, nós, em nível menor, temos as mesmas atitudes de grandes líderes religiosos. Nós olhamos muito mais para nós mesmos, negando totalmente Filipenses, do que olhamos para o próximo e para o reino de Deus. Isso é uma realidade que vai perfurando a igreja e vai trazendo um problema e fazendo aumentar essa polêmica que não deveria ser polêmica. Então é o É, nosso coração, né? E é isso que eu acho, que eu penso, tá bom? certo. Eu vou pegar esse gancho aí do Francis Chan, porque sobre a riqueza, quando a gente vai para a Bíblia, né? A gente tem basicamente, assim, três visões, né? As mais conhecidas, que a gente, da maneira de olhar para a riqueza, né? Da maneira de olhar para o dinheiro. E uma delas pega um pouco do que dessa história de Francis Chan que você contou, né? Aí eu vou iniciar com ela. A gente fala de riqueza, né? E muitos olham para a riqueza fazendo a teologia da pobreza. É a teologia da pobreza. E qual é a teologia da pobreza? A teologia da pobreza é aquela que acha que um bem é uma maldição, né? Que ser rico é uma maldição e que Jesus pregou que né, deveríamos abrir mão de todos os nossos bens para dar todos aos pobres, dar tudo aos pobres, né? Tem a questão também da a matéria é má, né? Da questão uma visão gnóstica, né, do negócio. E aí, alguns têm ido por esse caminho, né? E o texto que eles utilizam, eu vou abrir aqui, tá, gente, a Bíblia online. A gente vai ler um bocadinho a Bíblia hoje. O texto que eles utilizam como base, um dos, né? Um dos textos que eles utilizam como base está lá em Lucas 12:33. Tá de boa? Beleza. Lucas 12:33, que diz assim, né? Jesus falando, né? Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouro no céu e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. E aí, eles entendem que quando Jesus está dizendo aqui, ó, vendam seus bens, ele está dizendo de uma forma geral, né? De uma forma geral, o cristão ele tem que vender todas as suas posses, ele não pode ter casa, ele não pode ter nada, né? E o bem é uma maldição. Só que quando a gente vai ler o texto, a gente vai ver que Jesus ele está falando da questão da preocupação, né? Que a gente não deve se preocupar, né? Com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir, né? Diz que Deus sabe todas as coisas e que a gente precisa e que a gente busque primeiro o reino, né? E todas as outras coisas nos serão acrescentadas.
E aí, no versículo anterior, no 32, ele diz assim: ó, não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria de dar o reino. Ou seja, não tenham medo, né? Pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria de dar o reino. Então, ele está dizendo assim: ó, o reino é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ter aqui na terra. Então, vendam seus bens e dê aos necessitados. Ele está dizendo assim, né? Quando a gente vai comparar o reino, tipo, os nossos bens não são nada, né? Os nossos bens não são nada. Então, vendo seus bens e Deus necessitado. Jesus, ele está aconselhando a gente, aos seus seguidores, no caso dos discípulos, a se concentrarem nas riquezas e nos tesouros celestiais, né? E isso pode envolver vender os bens, né? Terrenos e doar a soma para os pobres, como fez o Francis Chan, né? Mas não é uma regra geral, até porque, se a gente pensar direitinho, se todo mundo tivesse que vender todos os seus bens e dar aos pobres, a gente ia criar uma classe de indigentes santos, né? E isso seria pecar contra o amor, porque nós todos se tornaríamos fardos uns dos outros. E se você for olhar também outros textos, você vai ver, à luz de outros textos, você vai ver que isso não é uma regra geral. Isso é uma. Quando ele vai para o jovem rico, por exemplo, por que é que ele fala isso para o jovem rico? Ele fala isso para o jovem rico porque o jovem rico amava os seus bens acima de todas as coisas. Amava as suas riquezas, amava as suas propriedades acima de todas as coisas. Então, essa questão aí de vender os seus bens é para mostrar para a gente o reino, ele é muito melhor. Se você for olhar, Jesus, ele foi hospedado em casas. Jesus está na casa de Jairo, na casa de Marta, né, Maria. Então, em momento nenhum ele recriminou porque eles tinham essas casas. Tem um pastor aí que vai dizer que Jesus tinha uma casa na praia, né? Vocês já viram esse vídeo já? O próprio Jesus tinha uma casa. É, Jesus, ele recomendou o quê? Lá em João 19:27, ele recomendou Maria aos cuidados de João, né? Então João pega e leva Maria para casa dele. Jesus e os apóstolos, eles tinham dinheiro, eles tinham recursos, né? Quem assiste The Chosen e vê agora a quarta temporada, por exemplo, vai ver bem isso, porque quem administrava o dinheiro, é, quem administrava o dinheiro era Judas, né? Então ele tinha dinheiro, né? A gente vai ver, se você for lá ver em Lucas ou em João 13:29, você vai ver que Jesus e os seus discípulos também juntavam dinheiro para recursos para se sustentarem, né? E você vai ver também em Lucas 8:3 que tinham mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Joana, a esposa de Cusa, que era um administrador de Herodes, né? E outras mulheres sustentavam o ministério de Jesus com recursos, ou seja, eram mulheres ricas que estavam ali no ministério de Jesus sustentando. E Jesus não as recriminava por serem ricas, mas elas estavam utilizando os seus recursos da forma correta, né? Para a glória de Deus. Então, o que é que Jesus está querendo dizer com esse texto? Ele não está querendo dizer que todos os crentes devem vender suas posses, vender seus bens. Ele está querendo dizer que os crentes não devem ser dominados por essas posses. E não dizendo que eles não devam ter posses. Senão, quando a gente fosse pegar os outros textos, iria haver uma contradição aí. Então, desculpa aí que estou meio gripado. Então, essa teologia da pobreza, ela está errada no sentido de que você não deve levar isso como geral. Mas existem casos, como o de Francis Chan, por exemplo, que sentiu no coração que era um cara muito rico e preferiu vender e viver uma vida mais abaixo do que ele poderia viver. Isso ele sentiu no coração e aí ele decidiu fazer isso. Então você vai ver muitos casos nesse tipo aí, mas não é uma regra geral. Lucas 18, vamos lá, Lucas 18.
Lucas capítulo 18. Caramba, eu meti um negócio aqui e agora eu me perdi. Cadê? Aqui. Lucas 18, no verso 18 ao 22, é a história do homem rico, né, que eu já falei, que todo mundo conhece essa história, é muito conhecida, né, que Jesus, o homem pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, e Jesus cita os mandamentos, e basicamente os mandamentos que estão ligados ao próximo, né, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E aí o homem diz que tem obedecido todos esses mandamentos desde a juventude, né? E quando Jesus ouviu a resposta, aí ele diz assim: ainda há uma coisa que você não fez, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o Messias entristeceu, pois era muito rico. Ou seja, ele era muito rico, ele era muito apegado à sua riqueza. Então ele se entristeceu. E uma coisa para a gente pensar aqui: se Jesus chegasse para a gente e dissesse, olha, venda suas posses e dê o dinheiro aos pobres, o que é que a gente, como é que o nosso coração ficaria, né? Será que a gente se entristeceria também? Porque a gente ama tantas das coisas que a gente obteve, né? Ou será que, tipo, nosso coração ficaria de boa, assim, tipo, vou fazer o que Jesus está pedindo, né? Isso fala um pouco, essa pergunta mostra um pouco daquilo que a gente está apegado, né? E na teologia da pobreza, a ênfase é vender tudo e dar aos pobres. A prosperidade, para eles, significa a negação daquilo que é material e o desprezo pelos bens materiais. Para eles, os bens são maldição. E o que é necessário? O que é necessário é uma vida sem cuidado, uma vida sem busca de nada aqui dessa terra, uma vida isolada das coisas daqui dessa terra, e que devemos buscar o reino acima de todas as coisas, né? E o conceito é a rejeição total dos bens. Pois bem, essa é uma das interpretações da questão da riqueza, a teologia da pobreza. Se a gente for para a história, a gente vai ver que na Idade Média, o monastério, né, os monges seguiam essa visão, de tipo, que achavam que deveriam ficar isolados de qualquer bem material, de qualquer coisa, e assim eles conseguiriam a pureza, né, a pureza, conseguiriam estar mais perto de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Olá, graça e paz, tudo bom com você? Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Leidson, faço parte aqui, né, do grupo. A gente tem um podcast, mas deixa eu falar para você. Em relação a isso, quando foi, quando o Pedro falou para mim o tema, eu achei muito. Tá dando para ouvir? Tá tranquilo? Assim, Quando o Pedro me falou do tema, eu achei muito interessante, porque é o que causa mais divisão no meio do evangelho hoje. E é um ponto safena no coração de muitos pastores. Mas vamos lá. Eu concordo, partindo do princípio de que, sim, você pode ser rico. Porque a gente vai ver a própria Bíblia nos mostra. Abraão foi rico. Jacó foi rico. Foi um homem rico. Jó, nós temos a história de Jó, o homem mais rico da terra. Entendeu? O próprio Mateus, apóstolo de Cristo Jesus, ele era rico, né? Os seus pais não, mas ele era rico.
o que Cristo condena não é a questão de você ser rico, mas você ser dominado por ele, pela riqueza. Lá em Mateus, capítulo 6, no verso 24, vai falar o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Agora, ao finalzinho. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Partindo do princípio que você não pode servir a Deus, não quer dizer que, como eu falei, não é que você, sendo rico, você não pode servir a Deus. É o dinheiro, o mamon aqui, dominar a sua vida. Você ser movido por isso. E não Deus. Tá dando para entender? Porque veja só. E também eu já lanço, assim como o Pedro falou da questão como foi? Da pobreza, né? Como é? Que você falou, Pedro, como foi? Só me lembra aí. O que? De dar dinheiro aos pobres e Não, vender as a teoria da pobreza, não, como é? a teologia da Teologia pobreza. da pobreza. Também os irmãos podem pensar na questão da teologia da prosperidade. Vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar É, lá. estou dando só um respiro. Então, veja só. Quando a gente parte a partir desse princípio de que a gente vê, Leite, mas Jesus condenou o homem rico, né? O jovem rico. Veja só, o texto, a gente tem que ler o texto, o contexto, para justamente não acabar falando ou fazendo heresia. Porque o que Jesus queria, como Pedro falou, o que Jesus queria ali não era era para testar o coração dele, para ver se ele realmente largava tudo, porque o dinheiro, os bens que ele tinha, dominava ele. Ele não queria desapegar. Né? Mas, aí você pode dizer também, Leite, mas também tem na Bíblia que diz assim que é mais fácil uma corda de navio passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Vamos ver a fala de Jesus. Jesus estava falando para quem? Discípulos. Os discípulos, os fariseus que estavam ali rodeados e também muitas pessoas que estavam pegando Jesus por essa parte. Vamos lá. Jesus negou, rejeitou, como é o nome dele? Zaqueu. Não. Mas Zaqueu era o quê? Ele era um publicano, né? E rico, né? Rico. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Então, a questão, meus queridos irmãos, é só do dinheiro com o evangelho. É justamente isso. É um ponto de safena que gera muito problema no meio, porque assim, acho que vocês já ouviram falar. Pergunte hoje para qualquer pessoa que se desviou do evangelho, pergunte hoje o que ele tem assim de falar da igreja em relação a, poxa, o que se você tivesse na igreja, o que você mudaria? A primeira coisa que ele vai dizer é a questão dos dízimos. Não, porque o pastor está roubando. Não, porque isso aqui tem um desvio. Meu irmão, é justamente isso. O dinheiro, ele é de certa forma, é um problema, né? Para quem não tem, para quem deixa dominá-lo, para quem deixa ele dominar a sua vida, para quem está aqui dali, ó, enraizado na mente, e também ele
Ele resolve os problemas. Porque, vamos lá, quem hoje, eu pergunto com toda sinceridade, com todo, com todo respeito, quem hoje de nós, se chegar alguém e dizer assim, olha, tá aqui, 20 mil para você, é minha oferta para você, você não aceitaria? Mas é claro. Uhum. Não digo os irmãos que ficam jogando na Mega Sena, e aí, e aí já tem a passagem comprada já. Mas vamos lá. Então é isso. O dinheiro ele não é maléfico na questão de se ele dominar a sua vida mesmo. Então por isso que Deus nos deu a capacidade de administrar. Como é que nós somos chamados? Somos chamados de quê? Deus nos chama de quê? Mordomos. O que a gente tem não é nosso. Você Cara, colocando. tá adiantando pô, o estudo, cara. Eu não tenho isso, eu não tenho o script, eu não tenho. Então tá. Então é melhor parar por aqui para não dar mais spoiler. Melhor parar. Robson, leva tua mão, né? O irmão levantou a mão aqui. Como é que faz isso? Foi. Tem uma mãozinha aí de lado, embaixo, perto do telefonezinho. Eita, agora eu vi. É porque tá Pronto. tela cheia, ficou tela cheia no meu. São João Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, ele, em seu livro, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, e é forte, ele diz, vou parafrasear, né, porque não decorei exatamente as palavras, mas ele diz o seguinte, ele diz que todo crente que tem dinheiro e não socorre o pobre, quando esse dinheiro não faz parte da vivência daquele que precisa, ele está roubando do pobre. Tem uma passagem que eu gostaria de ler com os irmãos, que também ele menciona no seu livro, e que tratou muito no meu coração, que é Amós, capítulo 6, a partir do verso 3, a partir do 3 ao 6. Amós 6, 3, 6. Diz assim: Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, e dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa, ao som da Ih, lira, travou aí. e inventais excelente óleo, mas, dizendo, né? O problema não é a riqueza, como eu já tinha falado. Na última parte do versículo 6, ele diz, mas, ou seja, a condição que demoniza a riqueza é justamente essa. Mas vós não vos afligis com a ruína de José. Ou seja, esbanza a riqueza, dorme em cama de marfim, bebe dos melhores vinhos, unge com o melhor óleo nas melhores taças, mas o irmão do lado é menosprezado. A gente pode ser, ele faz até um paralelismo a Lázaro e Lázaro e o rico, né? Que Lázaro estava lá na porta do rico, miserável, os cachorros iam lá e lambiam suas feridas. Estava lá e o rico passava por ele todos os dias e nada de socorrer aquele mendigo que era Lázaro. Até um dia que ele foi para o seio de Abraão e a gente conhece a história. Tudo se inverteu. O rico precisava de um afago e não teve. E o pobre que passou a vida na miséria teve o cuidado no seio de Abraão. Então é justamente isso. Essas três menções nos provam e nos mostram que o problema, como o irmão falou, o problema não é a riqueza, mas ser dominado pela riqueza. Porque a partir do momento que nós
somos dominados por qualquer coisa, não é só dinheiro, não. Mas como aqui se trata de dinheiro, quando nós somos dominados por dinheiro, vamos viver conforme a regra que esse objeto impõe. Se a gente é dominado por um sentimento, pelo amor a alguém, ou um relacionamento, o que vai nos orientar, o que vai nos nortear, é o que se julga debaixo do sistema desse relacionamento. Eu vou fazer as coisas pensando na pessoa, eu vou viver conforme a pessoa quer, e Cristo se torna apenas um coadjuvante em minha vida. Mesma coisa que se torna com dinheiro. Quando a gente coloca o dinheiro no trono e ele passa a dominar a nossa vida, esquecemos do pobre, esquecemos do tripé da religião, esquecemos de glorificar o nome do Senhor com aquilo que a gente tem. E passamos a converter nossa vida para nós mesmos. Porque é isso que o dinheiro faz. Quando a gente é dominado pelo dinheiro, o único beneficiado é nós mesmos. Mesmo quando a gente faz o bem a alguém com esse dinheiro. Porque se o dinheiro é trono, se o dinheiro é rei, a bondade não está sendo para a glória de Deus, mas está sendo para que o irmão veja que eu fiz. Entende? Então, quando eu faço isso, eu já recebi meu galardão. Entende? Eu entendo assim, irmãos. Quando o bem que eu faço não glorifica a Deus e ele automaticamente glorifica a mim mesmo, e eu já recebi meu galardão, não tem como glorificar dois senhores. E aqui você pode colocar Deus e o dinheiro, mas também pode ser colocado você e Deus. Você não pode ser glorificado no lugar de Deus. E se você tem qualquer coisa no trono do seu coração que não seja Deus, toda agora vai voltar para você. Porque Deus se tornou um coadjuvante. O rei é aquele objeto de culto que você adora, seja dinheiro, seja relacionamento, seja uma profissão, seja lá o que for. E você é o servo daquilo ali, como o irmão também falou na questão do dinheiro, né? De Deus e Mamon. O cara que serve a Mamon vai viver sob o sistema de agência de Mamon, do dinheiro. E quem serve a um relacionamento mais do que a Deus, ou ama mais o pai ou a mãe do que a mim, no caso de Jesus, vai viver sobre a regência desse sentimento por alguém. E é assim que a igreja vai se definhando ao longo de toda a sua história, por causa do maldito, bendito dinheiro. Direito. Você vai ver, você vai pegar. O irmão falou um ponto muito interessante. O irmão Robson. Ele falou que quando o dinheiro, a gente usa esse dinheiro para em prol das pessoas, né? Para ajudar, tudo. Isso me fez lembrar a igreja, né? Os irmãos dos apóstolos, né? Que viviam sob a doutrina dos apóstolos. O que é que ele fala? Lá em Atos, ele vai falar o seguinte: que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. E eles cresciam, porque tinham tudo em comum. Os que tinham dinheiro, os que tinham suas posses, vendiam e davam aos pobres. Aí são minhas palavras. Alcançou o objetivo. Porque quando eu falei eu dei só um spoiler, mas é porque encaixa. Porque quando a gente pensa no próximo e não em nós mesmos, tudo aquilo que temos, para mim, não vai fazer nenhuma diferença. Vocês falaram sobre Francis Chan, mas tem um autor mais antigo e ele fala o seguinte, deixa eu só abrir aqui. Você lembra da música Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, né? Contempla tu. Deixa eu só pegar o refrão dela aqui para Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. E também tem o outro,
que fala sobre dar graça. Ele fala que ele era um professor, a história desse autor, desse, ele era um professor lá na Pensilvânia, tinha muito dinheiro, e ele deu tudo. E quando ele estava nos piores momentos dele, ele compôs essa música, que é Tudo Entregarei. Tudo a ti, Jesus, entrego. O refrão, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Oh, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Então, para você ver, nós somos mordomos, apenas isso. Independente do que vai falar, do que vai acontecer, nós somos mordomos de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele fala, olha, se eu não me engano, Filipenses 2, que ele vai dizer, ó, eu já fui pobre, já passei fome, já também, já comi os banquetes, já passei, já dormi em cama top, ortobon, 62 bolas, mas também já dormi no chão. Mas em todas essas coisas, é o que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente se estava ruim, se estava bom, independente. O próprio Paulo, ele vai falar isso. Que nós temos que ter essa mentalidade em relação ao dinheiro. E quem era Paulo? Hein? E quem era Paulo? Da linhagem de Benjamim, ensinando aos pés de Gamaliel, que não era pouca coisa, porque para ter um rabino da fama de Gamaliel ali, no mínimo, a família tinha que ser rica, ele era rico. Os 10 anos, os 4 anos que ele passou fora, antes de empregar, ele começou a construir tendas, então tinha dinheiro para se prover. Então, o que acontece? Ele fala isso. Ele é o exemplo disso. Ele não quer saber de dinheiro. O dinheiro não faz ele, não fazia ele. Entendeu? É justamente isso que eu estou falando. Muita gente hoje, a gente vê o apóstolo Valdelmiro. Eu não sei se é verdade, mas tem um pessoal que passa um homem, é um casal. Então, assim, o cara sobra a bola e fala assim, ó, aqui é o ar dos meus pulmões, pagando R$ 100, você fica com o ar aqui do apóstolo. Irmão, isso é ridículo, velho. Eu não sei se é brincadeira ou se é verdade. Mas, meu irmão, até Eu acho que é tiração de onda. Eu vi um vídeo aí, eles esse fazem vídeo para tirar onda, entendeu? É uma crítica, né? Ao mesmo tempo que ele tira onda, ele é uma crítica. é porque assim, isso nos causa tipo, poxa, eu fico muito muito revoltado com isso, porque mesmo sendo brincadeira, mas assim, tem gente que acredita. Possivelmente esse povo da Universal, não sei se tem alguém aqui, por favor, me perdoe, mas, irmão, E o Wellington é católico. meu irmão, católico, apostólico. Então, a vassoura de Jesus. Olha, a primeira coisa que Jesus fez, quando foi entrar no templo, foi pegar uma corda e meter na cabeça de todo mundo. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão vendendo pomba mágica aqui? Aqui é a casa de Deus. Então, fizeram do templo de Deus, né, um negócio para expor as mercadorias. É a mesma coisa hoje. A mesma coisa está acontecendo hoje.
Hoje, eu tô com a mão levantada, peraí, deixa eu baixar. Hoje, estão fazendo a mesma coisa. O dinheiro, o amor ao dinheiro, a concupiscência, a riqueza, o poder, né? Hoje, se você não tiver pelo menos uma cela com 200 pessoas, você não serve para nada. Hoje você não tem um carro do ano, você é um irmão ralé. Porque a igreja, os irmãos hoje, a fé hoje está sendo medida para o quê? Para quem tem mais ou menos dinheiro. E não é assim. Entendeu? Ah, irmão, olha, eu passei um tempo numa igreja, Pedro sabe, eu voltei para ela, mas tinha um tempo que eu tô rindo aqui porque bro, que do tipo, Ele voltou para a mesma igreja. voltei para essa mesma igreja. É, que o pastor sabia os irmãos que davam a oferta maior, que davam o dízimo maior. Então os irmãos era mais, sabe? Ah, o irmão pecou. Ah, mas isso é besteira. Prendendo o irmão não sair, porque se o irmão saísse da igreja, o dízimo ia. Aí não tinha como igualar a conta. Irmão, para com isso, velho. Para com isso. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Jesus, ele nos deu algo melhor que isso. Melhor. É um negócio chamado vida eterna. Vida eterna. Eu tava vendo The Chosen nos primeiros episódios. Ô, Né? Leidson, Oi. só para torcer um pouquinho rápido, senão não vou conseguir dar andamento aqui no script. Ah, então vá, vá, Bem, vá. não, vai, continue, termine. E eu via o pessoal fazendo um milagre, Jesus fazendo um milagre. E depois que ele enviou os 12, os 10, os 12, e fazia um milagre, e o pessoal, não, toma aqui dele. Não, dá de graça o que recebesse de graça. Entendeu? E eu fiquei revoltado porque tem gente que eu tô precisando tanto de uma cura, eu tô precisando tanto de que meu marido, ou que minha esposa, ou que meu filho seja curado disso, e quando vê, não, irmão, R$ 100 no Pix aí que a sua cura vai chegar. Não, esquece. Isso para mim é, eu acho que se para mim dói, imagina Jesus vendo isso. E assim, falando sobre a, a questão da teologia da pobreza, por exemplo, eu não estou querendo dizer aqui que nós não devemos deixar, né, abrir mão de certas coisas, certos bens para ajudar os outros. Eu só estou querendo trazer aqui uma visão que existe de um certo grupo que leva isso de forma generalizada, né? E tipo que olha para o outro lado, né? E acredita que os bens são uma maldição, né? De ter alguma coisa, ter posse, ter bens são uma maldição. E do mesmo jeito que tem a teologia da a pobreza, o grande problema que eu acho é que nós, seres humanos, a gente tende aos extremos quando vamos interpretar algum assunto, né? Enquanto uns tendem ao extremo da pobreza, outros tendem ao extremo da riqueza, de ter posses, de ter, né? E aí é que a gente entra na segunda visão, que é a teologia da prosperidade, a famosa teologia da prosperidade, né? E o outro, o texto um dos textos que a teologia da prosperidade usa, que a gente já falou, os meninos já falaram um bocado aí, né, sobre
pastores cada vez mais enriquecendo em cima dos fiéis e enriquecendo para usufruir, né, para o seu próprio luxo, né? A gente não vê pastores ganhando dinheiro e pegando esse dinheiro e transformando ele em alguma coisa, né? A gente vê pastores acumulando, né, riquezas, né? Se você vê aí, por exemplo, o pastor Edir Macedo, por exemplo, ele é o pastor mais rico do Brasil, né? O pastor mais rico. Ou seja, para que acumular tanto, né? Tanto. E a teologia da prosperidade, a ênfase dela é peça, busque e bata, tome posse. Essa é a ênfase da teologia da prosperidade. Tome posse. Um enfoque, a prosperidade é a recompensa do justo. A prosperidade é a recompensa da gente que vive aqui na terra, né? Deus prometeu para a gente uma terra que emana leite e mel, eles vão dizer, né? E decrete, né? Eu decreto que você, né? Será isso, você terá isso, você, né? A ênfase está nos bens, ao contrário da outra, que a ênfase está na maldição dos bens, essa a ênfase está nos bens, nas coisas aqui da terra. Um dos textos que eles usam é Mateus 7, 7 e 8. Vou ler aqui com a gente. Ler aqui para a gente. Mateus 7, 7 e 8. Cadê? Onde diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Então, um dos textos que eles utilizam é esse, né? E eles utilizam esse texto para dizer assim: olha, vá atrás da sua vitória, cara. Peça a sua vitória. Peça que ele vai te dar. A Bíblia diz que ele vai te dar. Mas só que, assim como aquele texto, esse texto também tem que ser lido à luz de outros textos, né? Para poder a gente entender o que é que esse texto está querendo dizer. E vocês vão ver que, à luz de outros textos, vai ver que é totalmente o contrário do que eles. Eita, selecionou o negócio errado aqui. Do que eles falam. Se você for lá em João 15, 7, por exemplo, João 15, 7. Se vocês, isso é Tra- Jesus, né? Mas se vocês permanecerem em mim, Deus, ouça a nossa oração. Se nós permanecemos nele e as palavras dele permanecerem em nós. Tem outro texto aqui. Cadê? Caramba, eu tô me enrolando aqui, mas peraí. Aqui. Tem outro texto aqui que é 1 João 5, 14, que diz: estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade, ou seja, algo conforme o quê? A sua vontade. Então, o Senhor, ele nos dá tudo que a gente pede, mas tem uma condição. A condição é que seja, que a gente, tudo que a gente peça esteja dentro da vontade dele e que nós estejamos conforme as palavras de Jesus, conforme os ensinamentos de Jesus. Então, quando você vai lá para Tiago, Tiago vai dizer, né? Pedem e não recebem. Por quê? Porque pedis mal, pedis para os seus próprios deleites, para os seus próprios prazeres. Né? Então, quando a gente pede algo a Deus que é para o nosso próprio prazer, a gente não recebe.
É, para a teologia da prosperidade também, o texto que eles utilizam muito é a questão do dízimo. Então, é enfatizado muito o dízimo, né? E o texto que eles utilizam é o Malaquias 3:10, o famoso Malaquias 3:10, né? Que eu vou só colocar aqui para a gente discutir um pouquinho ele. Cadê, meu irmão? Aqui. Último livro. Malaquias 3:10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, ou à casa do tesouro, como outras tradições vão dizer, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Então, esse texto aqui faz com que o pessoal que defende a teologia da prosperidade entenda esse texto como se, ó, temos que colocar Deus à prova. Temos que colocar Deus à prova, né? Que Ele vai abrir as janelas dos céus para a gente. E vai derramar tantas bênçãos que a gente não vai conseguir contá-las, não haverá espaço para guardá-las, né? Só que, quando a gente vai ler Malaquias 3, Malaquias no contexto geral, a gente vai ver que o povo estava desobediente a Deus, né? O povo estava dando a Deus ali as suas contribuições, estavam dando gestos das suas contribuições, estavam dando animais coxos, né? Animais defeituosos, né? O povo não estava nem aí para as ofertas. E essas ofertas eram importantes por quê? Porque serviam para os sacrifícios, né? E também para o sustento dos levitas, né? Daqueles que cuidavam da manutenção do templo. Então, eles dependiam também dessas contribuições para o seu sustento, para a manutenção, né? De todo o sistema ali sacerdotal e do templo. Então, o Senhor, eles estavam reclamando a Deus porque os ímpios prosperavam o tempo todo e o povo só fazia sofrer, sofrer e sofrer. E aí o Senhor lembra a eles que todo o tempo o povo tinha sido desobediente. Em todo o tempo o povo tinha virado as costas para Deus. A gente vai lembrar de vários episódios do povo quando saiu do Egito, que estava no deserto, quando faltava água, reclamava, quando faltava comida, reclamava. Diversas outras coisas. Fizeram um bezerro de ouro, adoraram o bezerro de ouro. Então, por que que eles não estavam prosperando, digamos assim? Eles não estavam recebendo as bênçãos de Deus porque eles eram desobedientes. Então, o princípio aqui, ó, é, é a desobediência. O povo desobediente, Deus não vai abençoar. Mas, se vocês mudarem, existe uma condição quando chega no 10. Se vocês mudarem todos os seus caminhos, virarem, se arrependerem e trazerem todos os dízimos aos depósitos do templo, aí vocês vão ver. Vocês não estão cobrando porque que os ímpios prosperam em vocês, não? Aí vocês vão ver que eu vou abençoá-los, né? Então, o princípio aqui não é as bênçãos em si, mas o princípio aqui é a obediência, né? O princípio aqui é obediência e arrependimento, né? Para que aquele povo voltasse aos seus caminhos e adorasse a Deus da forma correta, da forma que agradasse a Ele. E aí, a ênfase é dada nesse texto às bênçãos, né? A tudo aquilo que eles podiam receber de forma material. Deixa o Robson falar que eu continuo aqui. Eu passei 6 anos da minha vida, depois que eu me afastei de Jesus, a minha volta para Jesus foi justamente na igreja neopentecostal. Eu passei 6 anos nessa igreja
e eu me formei em 2 cursos. Eu sou qualificado por essa igreja como ministro do Evangelho, então eu sou qualificado a pregar heresia. Todos esses jargões foi que esses usos de versículo de contexto, tem esses e muitos outros. Eu posso passar para os irmãos uma lista de como ficar rico criando uma igreja. E é possível. E o principal fundamento desse tipo de igreja, existem duas igrejas neopentecostais. Existem a do Cacif, né, de uma Universal da Vida, que era descaradamente neopentecostal, que era descaradamente prega uma teologia da prosperidade sem filtro. E existe a igreja que eu fiz parte, que foi o Verbo da Vida, que é uma igreja neopentecostal que prega a mesma teologia da prosperidade, só que de maneira mais sutil, de maneira mais cuidadosa, de maneira mais sofista, mais cheia de sofismo. Eles pegam a verdade e colocam a mentira no meio dessa verdade, para que ela desça mais fácil. E o interessante, irmãos, é que a estratégia é tão saborosa, tão deliciosa aos olhos, que existe uma maneira de manipular o nosso coração a enxergar o dinheiro como a solução de todos os seus problemas. Eu já vi, irmãos, irmãos sendo presenteados com carro, com moto, com casa. Por que fazem isso? Porque aquele que está vendo essa situação, imagina no seu coração e na sua mente chegar lá também. Um dia vai ser comigo. Um dia vai acontecer comigo. Eu já vi, irmãos, pessoas receberem ofertas de milhares de reais em culto, em aula. Então, o dinheiro é colocado como se fosse a solução vinda de Deus para que o problema seja resolvido. A solução só poderá vir através da prosperidade financeira. E eu vivi nesse contexto e vi de perto coisas que, sinceramente, meu irmão, sinceramente, são bastante tentadoras. Sabe por que as igrejas neopentecostais, principalmente, são lotadas? Primeiro, porque pelo sofismo e falta de doutrina bíblica, não existe a rigorosidade doutrinária. O que existe é ensinos para tornar agradável o ambiente para que, para que a pessoa fique se sentindo amada. Existe muito disso. Mas também existe a falta de generosidade das outras igrejas bíblicas. Na igreja neopentecostal, com todo defeito, e eu falo por experiência própria, por conhecimento de causa, existe uma generosidade sem tamanho. Que tipo de generosidade? Irmãos, eles, principalmente na igreja que eu vivi um tempo, eles não negam ajuda a ninguém. Entende? O dinheiro é colocado como um troféu, sim, mas aquele que precisa é sustentado, aquele que precisa é ajudado, principalmente nas igrejas pequenas. Eu não estou falando dos líderes maiores, não. Os líderes maiores são os cabras safados que só querem sugar dinheiro. Mas os que estão aprendendo, aprendem a ser generosos, aprendem a ser bondosos com o dinheiro que recebem. E isso é um perigo, porque se as pessoas enxergam nessas igrejas por um meio errado, que não é o evangelho verdadeiro e honesto, enxergam pelo benefício, alguma coisa pode estar errada com a igreja que é bíblica e não tem a visão de ser generosa, como Jesus disse para ser. Então, nós, como igreja bíblica e doutrinária, precisamos aprender muita coisa. Precisamos aprender a soltar mais o bolso. Precisamos abrir mais o bolso, parar de amar o bolso, parar de amar o dinheiro, parar de ter tanto apego, parar de ser tão pirangueiro. Na verdade, muitos de nós, apesar de mim, somos pirangueiros. Arrumamos qualquer desculpa para não ajudar alguém. Pode perceber se alguém pede no ônibus. Eu mesmo, quando alguém sobe no ônibus para pedir, eu olho logo, primeira coisa que eu olho é o assistente tornozeleira eletrônica mesmo. É só que desgraça. Isso é o quê? Isso é uma saída que eu coloquei no meu inconsciente para não ajudar. Entendeu? Eu estou falando de mim. Cada um tem seu gatilho. Mas quando a gente gosta de ver as pessoas na rua, a gente vê as pessoas não pedindo ajuda, e muitas vezes a gente procura uma desculpa para não ajudar. A gente pensa que a pessoa é aposentada, a gente pensa que a pessoa recebe dinheiro disso, aquilo, a gente pensa que a pessoa quer usar droga, a gente pensa que a pessoa quer usar o dinheiro para qualquer outra coisa. Então é isso. Cuidado com o ensino neopentecostal mais sutil.
É Verbo da Vida, Sara Nossa Terra. Desculpa se tem uns irmãos aqui que são dessas igrejas, mas são neopentecostais. E outras, Bola de Neve. Então, tem igrejas que são bênçãos, não estou dizendo que isso aqui se torna elas seitas nem nada disso, não. Entendeu, irmão? Acho que elas são neopentecostais e pregam uma cultura de honra que nada mais nada menos é do que colocar o seu líder lá em cima e deixar aos pés dele tudo aquilo que você tem e aquilo que você é. Precisamos aprender a ser discípulos de Jesus e não mais discípulos de Moisés. Isso é sobre o dízimo. Dízimo é uma lei mosaica. Jesus hoje, assim como o ensino de Jesus, ele afunila todo o Antigo Testamento para algo mais extremo. O dízimo é a mesma coisa. Jesus não quer 10% da nova aliança. Ele quer tudo. Tudo que é nosso é dele. Tudo que é nosso é dele. Todo ganho, todo bem, tudo que nós temos é de Jesus. E precisamos ter essa consciência. Dízimo é uma desculpa esfarrapada para eu ser generoso no mínimo possível. Isso é um perigo. Porque muita gente, muitos de nós, tratam o dízimo e transformam o dízimo como uma moeda de barganha para aprovação e para negligenciar outras coisas que o reino pede e que Jesus pede. E isso é um perigo. A gente fala muito de igreja neopentecostal, mas o nosso coração, muitas vezes, precisa aprender muita coisa com muitas igrejas neopentecostais. Na questão do dízimo, como ele falou aí, apesar de ser uma lei, né, lei mosaica, né, eu acredito assim, né, eu vou pela visão do reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz que no Novo Testamento, né, quando, por exemplo, ele cita a 1 Coríntios, né, quando Paulo está recolhendo uma oferta para a igreja de Jerusalém, que estava precisando. Tá ruim, é? Eita, peraí. Melhorou? Aqui tá tranquilo. Aí tá tranquilo? Dá pra ver normal. Pronto. Aí, quando Paulo está recolhendo a oferta para Jerusalém, né? Ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria, né? E antes disso, ele diz que cada um dê conforme possa, né? Conforme as suas condições. Então, ali existe um princípio de proporcionalidade, né? E o dízimo, ele era uma proporção, né? Era 10%. É claro que a gente não pode simplesmente chegar e dizer 10% é o que eu vou dar sempre. Quando a gente vai para esse texto, a gente vê que a ideia aí é generosidade, né? É você dar com alegria, conforme você possa. Então, mas ainda assim é uma proporção. Então, o dízimo, por mais que não seja uma lei para o Novo Testamento, mas eu acredito que seja um princípio, né, uma tradição que veio de lá que pode ser utilizado. Mas eu entendo o seu ponto, né, que muitas vezes a gente utiliza somente desse 10% para justificar que estamos dando algo a Deus, mas muitas vezes até a gente deixa o dízimo por último, né, nas nossas economias. E com isso, a gente não está usando o princípio que o Novo Testamento pede, que é seja generoso, né? Dê conforme você pode. Pode falar, Robson. Quando a gente olha para a viúva pobre, a viuvinha lá que tudo deu, aí eu não sei se a Bíblia não disse se ela estava feliz dando aquele dinheiro, se estava alegre, se estava. Diz o sentimento dela. Só diz que ela obedeceu, né? Ela deu aquilo que estava no coração dela. E foi tudo. Ela deu tudo. A Bíblia diz que Jesus disse que ela deu tudo que tinha. Embora tenha sido pouco, foi tudo. O grande problema é como eu já falei, né? A intenção do nosso coração. Deus sonda o nosso coração.
E se eu dou 10%, ele vai sondar o porquê de eu estar dando esses 10%. Se eu dou 50% daquilo que eu ganho, se eu dou 100%, ele vai sondar o porquê. O grande mistério é se eu me levanto para ir no gasofilaço, dar 10%, por qualquer motivo que não seja um louvor ao Senhor, eu estou pecando. E aquele dinheiro, aquele ato, as pessoas vendo eu dando aquele dízimo, se tornou o meu galardão. É aquilo que eu vou receber, mais nada. Porque Deus honra a quem honra. E a honra é um sentimento, é uma atitude que brota do coração do justo. A honra, a própria honra, é alimentada pelo próprio Espírito de Deus em nós. Porque se fosse por nós, a gente não dava dinheiro nenhum, não ajudava ninguém. Porque somos ruins, somos pecadores, somos depravados. Mas a bondade que está em nós vem de Deus. Então penso assim, irmão. Seja R$ 1, R$ 1.000, não importa o valor. O que importa é a disponibilidade de coração para dar unicamente em louvor ao Senhor. O Senhor é que precisa ser glorificado, como foi glorificado com aquela oferta da viúva. O grande problema é que a gente dá o dinheiro muitas vezes pelos motivos errados, pelos motivos erráticos que a vida, que a comunidade cristã nos coloca. Boa parte dessa motivação é culpa da própria igreja, que não ensina de maneira justa, de maneira honesta, aquilo que tem que ser ensinado. E coloca o dízimo como um fardo, um dízimo como uma coisa que cause meritocracia. Eu dou porque vou ter, eu faço porque vou ter, eu faço porque vai acontecer. Isso é um câncer que está furtigando a igreja de Jesus a ser uma prostituta, que faz as coisas para ganhar algo. Isso é muito sério, é muito pesado. Isso é um tema que, como eu tinha falado desde o começo, não é polêmico, mas é polêmico, mas não deveria ser polêmico, porque aquele que nasce de novo precisa gradativamente aprender a ser generoso, a ser como Jesus é, andar como ele andou. Isso é uma coisa que precisa entrar no nosso coração e na nossa mente. Ter a mente de Cristo é pensar como ele pensou, embora seja difícil para nós que não somos Jesus. Sabemos quem somos, sabemos onde o nosso pé aperta, mas precisamos buscar uma vida santa, uma vida generosa, uma vida que acolhe o pobre, o necessitado, e uma vida sem apego a dinheiro. E é isso, irmãos. É, Robson hoje está atacando todo mundo, É dando um porrada em assunto todo mundo. que é um assunto, irmãos, que eu sofri onde eu estava. Eu passei, como eu disse, eu passei 6 anos, irmão. Irmãos, eu tinha todas as oportunidades para crescer. Eu pregava, eu era ministro, lá nessa igreja, ministro era o último estágio, entendeu? Então, eu escutei uma pregação de Tiago Alicerce e lendo a Bíblia um pouquinho, escutando para os pastores reformados, Deus me resgatou daquele lugar, entendeu? Então, um assunto que é uma dor que eu tenho, porque hoje eu coloquei familiares meus lá, e eles estão lá, eu saí, eles estão lá, entende? Então, causa dor saber que pessoas estão servindo a Jesus de uma maneira equivocada, estão sendo enganados, estão num lugar que prega um evangelho que não é evangelho. E muitas dessas pessoas estão indo felizes para o inferno, jurando que encontraram salvação. Quando disseram, levantaram a mão para crer em um Jesus que não é real, um Jesus que está maquiado, disfarçado de finanças, disfarçado de vitória na vida, de vitória financeira, de independência financeira, de dinheiro, de tudo isso. Por isso que eu falo com tanta paixão desse assunto. Me desculpem qualquer coisa, eu estou. Entendeu? É tranquilo. E aí, vamos tentar correr um pouquinho por causa da hora. E aí, nessa questão da teologia da prosperidade, né, eu gosto muito de um termo que o Rodrigo Bibo, né, o Bibotalk, ele usa, né, que ele diz, no seu livro, ele diz que é a teologia da Xuxa, né, que é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Então, esse livro mesmo. Então, a teologia da prosperidade tem muito essa ênfase de coisas aqui da Terra, né? Mas existe uma visão que acredito eu ser a visão bíblica da coisa, né? Que é a visão, a gente já falou da teologia da pobreza, da prosperidade,
e existe a teologia da administração dos recursos, né? Da administração dos recursos. Então, eu queria que a gente visse agora um pouquinho a parábola dos talentos, para a gente entender um pouco sobre essa administração. Mateus 25, do 14 ao 30. Eu vou ler aqui rapidinho para a gente. Eu sei que é uma palavra que é uma parábola que fala sobre o reino, né? Está no conjunto de parábolas ali que fala sobre o reino, mas ela também fala sobre administrar recursos também. E é essa ênfase que eu quero passar aqui hoje. A parábola é dos três servos, né? Interessante que a gente conhece essa parábola como parábola dos talentos, né? E quando a gente vem para a nossa língua, né, talentos, né, tem a ver com algum dom, né, algo que você sabe fazer, né? E muitas vezes é confundido esse sentido, né? E quando fala de talentos aqui na Bíblia, talentos é dinheiro, né? Talento é uma medida de dinheiro. Não me recordo agora quantos quilos eram, mas é como se fosse alguns quilos de ouro, né? Tantos quilos de ouro ou tantos quilos de prata. Então, quando fala assim, a parábola dos talentos, quer dizer realmente uma história sobre dinheiro. O verso 14 diz assim: O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. A primeira coisa que a gente vê aqui é que existe uma forma proporcional, né? Que, que o Senhor ele dá para ele dá para a gente de forma proporcional. A alguns ele dá muito, a alguns ele dá mais ou menos e a outros ele dá pouco, né? 1 talento. Então existe uma proporcionalidade naquilo, nas bênçãos, né? Que Deus concede a nós, nos bens. Um servo que recebeu 5 talentos começou a investir dinheiro e ganhou outros 5. Ou seja, ele conseguiu render o dinheiro do seu senhor 100%. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2, a mesma coisa, e conseguiu render o dinheiro em dobro. Ô Mas o Pedro, servo. Oi. a minha pesquisa rápida aqui, na enciclopédia minha que eu tenho aqui, Hum. enciclopédia bíblica, ela fala que um talento equivale ao salário de 15 anos de um trabalhador comum, 15 anos. Ou ou seja, muito dinheiro. 58,9 quilos. Pronto, 58,9 quilos. Ou seja, muito dinheiro, né? Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: O senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse:
Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem aos que têm os 10 talentos. E deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado. E terá em grande quantia, mais do que nada tem. Mais do que nada tem. Mesmo que não tenha. Eita. E terá em grande quantia, mais do que nada tem, mesmo que não tenha, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, a história conta, né, que o Senhor, né, o Senhor que aqui é representado por Jesus, né, o Filho do Homem, ia sair para uma viagem longa e pegou tudo o que ele tinha e distribuiu. A um ele deu mais, deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outra ele deu um. E aí aquele que teve 5, ele conseguiu fazer o dobro, né, do dinheiro, o outro também conseguiu fazer o dobro, mas teve um que ele escondeu, né, que ele escondeu, ele teve medo. Então, qual é o princípio que eu quero trazer aqui através dessa parábola, que é a questão da administração dos recursos? É que o Senhor, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar e entender é que esses bens não são nossos. É a primeira coisa. Os bens, o dinheiro, tudo que a gente tem é o Senhor quem nos dá. Já começa daí o princípio do que foi até que o Leidson falou um pouco nisso aí, que nada do que a gente tem é nosso, tudo que a gente tem foi o Senhor que nos deu. Então tudo é dele, tudo é para ele, né? Então, se o Senhor nos deu bens, se o Senhor nos deu condições, o nosso a nossa o nosso objetivo é que aquilo que o Senhor nos deu, que a gente administre de forma que venha a honrá-lo, que venha a honrá-lo. E a gente faça com que esse recurso que o Senhor nos deu abençoe outras pessoas, que ele dobre a ponto de dar glória a Deus, né? O nosso recurso tem que dar glória a Deus. E quando o Senhor vier e chegar para a gente, tudo aquilo que eu te dei, você conseguiu transformar isso em algo que me glorificou, né? E aquele que escondeu, a primeira coisa é que é o seguinte: primeiro, ele teve medo. Ele teve medo, né? E ele escondeu esse tesouro, né? Ele escondeu. E além de esconder, ele teve uma percepção errada de quem era o seu Senhor. Ele diz: como o Senhor era um homem severo, né? Como o Senhor era um homem ruim, então eu fiquei com medo de perder esse dinheiro, né? Então eu trouxe aqui, está aqui, eu escondi, está aqui. E não é isso que o Senhor quer para a gente, né? O Senhor não quer que a gente guarde dinheiro, que a gente guarde, que a gente enterre aquilo, os bens que o Senhor nos deu, né? Que Ele não quer que ele fique ali estático, não quer que a gente administre de forma, Robson está dizendo, né? Ele olhava apenas um atributo no Senhor, né? Ou seja, essa atitude dele de ter medo fez com que ele tivesse uma percepção errada de quem era o seu Senhor. Então, na questão da administração, o princípio aqui é que nós sejamos administradores fiéis. Nós sejamos administradores fiéis dos nossos recursos e também que esses recursos não são nossos, tudo pertence a Ele. Então, se tudo pertence a Ele, tudo que o Senhor me permitir ganhar, eu vou fazer para que glorifique a Ele. Eu vou administrar de forma que glorifique a Ele, para quando Ele voltar, que eu tenha feito a administração da forma certa, que eu tenha multiplicado aquilo que o Senhor me deu da forma que o Senhor queria, né? Era essa
a ênfase que eu queria dar nessa parábola para a gente entender a administração dos recursos. E quando a gente pensa em administração do recurso, o enfoque sobre prosperidades é os bens são confiados a nós de modo variável. Os bens são confiados a nós de modo variável, né? E os bens são, para a gente, para a pobreza, para a teologia da pobreza, os bens são maldição, para a prosperidade, os bens são um direito, né? E para aquele que administra os recursos que o Senhor nos deu, os bens são um privilégio, um presente, né? Nós somos sempre gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. E o que é necessário é uma administração fiel. Fiel àquele que tudo nos deu, sabendo que nada é nosso, tudo é dele. Então, que a gente possa entender qual é a vontade dele com aquilo que a gente recebe. E o conceito é que a palavra que é utilizada aqui é koinomos, que é a mesma palavra usada para economia, que é encarregado, mordomo, como Leidson falou. Nós somos mordomos, nós somos encarregados de administrar os recursos que o Senhor nos dá. Então, só para dar uma resumida, 1 Coríntios 4:2, só para a gente ler aqui para terminar essa questão da administração. 1 Coríntios 4:2. Nós somos encarregados, nós somos mordomos, e de um encarregado espera-se que seja fiel. Então, essa mesma, somos despenseiros, né? É outra palavra, somos despenseiros. Então, quando Paulo ele está falando isso aqui, ele está dizendo aos coríntios que não pensem que ele está ali por ser um apóstolo, por ter um cargo, por ter uma certa posição, mas que ele é simplesmente um despenseiro, que ele é simplesmente um encarregado, que ele está ali somente para passar a palavra que não é dele, é do Senhor. Da mesma forma com nossos recursos, que a gente entenda que não são nossos, que a traça e a ferrugem podem corroê-los a qualquer momento, mas que o Senhor espera de nós é que nós não coloquemos a nossa esperança em nossos recursos, mas que a gente possa agir como encarregados e administrá-los da forma que o Senhor quer. E o que importa, no final das contas, é que sejamos fiéis na forma como administramos o nosso dinheiro. Pode falar, Alex. Então, é, eu estava vendo aqui e a gente vê só dentro dessa parábola, os cristãos, eles, da mesma forma, eles terão que prestar contas, né, a Deus, como foi desempenhado o seu papel de mordomo na sua obra, né? Fica até uma questão para a gente responder, né? Como é que estamos desempenhando, se estamos desempenhando bem o papel de mordomos na casa de Deus, no reino de Deus, né? Estamos promovendo o crescimento da igreja? Estamos sustentando financeiramente a igreja? Cuidando da igreja? Estamos socorrendo os doentes, os necessitados? O cristão deve possuir o serviço do reino de Deus, zelando e administrando em tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Isto é, fazendo tudo para a glória de Deus. Em Atos, capítulo 4, 32 ao 37, ele vai falar aquilo que eu falei lá no começo, né? E da multidão dos que criam, era só um coração
uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma lhes faltava. Das que possuía eram próprias, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aí vem o principal, o 34. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendia e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Outro cara que era bem rico, que a Bíblia vai falar aqui, e que vendeu tudo e trouxe aos pés dos apóstolos. Barnabé, chamado José, ele era natural de Chipre, então possuindo um campo, olha só, é um campo que ele tinha, ele vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Um bom mordomo, por assim dizer. Agora, você se lembra, eu quero refrescar a questão de quando a gente não é um bom mordomo, de quando nós não zelamos, não temos esse entendimento do que é ser mordomo de Deus. Um caso bem simples que todos nós conhecemos, Ananias e Safira. A intenção deles era boa, mas, como o irmão Robson falou, e você também falou, Pedro, de que quando a gente faz as coisas para nosso próprio proveito. O que foi que aconteceu? Viu, Ananias falou, o Espírito Santo falou para Pedro, Pedro, os caras aí deu um valor diferenciado. O valor era X. E deram outro para ficar com uma parte do dinheiro. E quando ele morreu, mesma hora, depois chegou Safira e ainda mentiu descaradamente. Quis encobrir o erro. E a palavra de Deus diz que na mesma hora, Pedro fala assim, olha, os pés daqueles caras, do pessoal que enterrou teu marido, tá ali fora. Fale a verdade. E ela ainda mentiu. Então foi. O Espírito falou comigo. E o Espírito Santo falou comigo e realmente você vendeu por um preço errado, injusto. Você não foi, você não serviu, não zelou o que o Senhor colocou nas tuas mãos. E ela acaba morrendo instantaneamente também. Então, uma coisa que o irmão falou, Deus não quer 10%. Deus quer tudo. Porque tudo é dele. Porque dele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Bará, que é o criar, o grande criador dele é tudo, independente. Como eu falei, teve um congresso dos homens aqui, semana passada, um seminário, e a gente aprendeu sobre os frutos do Espírito. E eu anotei um negócio que foi bem assim, que com Deus é tudo ou nada. Deus não quer muito de você. Ele quer tudo de você. Ele não quer muito de você. Ele quer tudo. Porque com ele é tudo ou nada. Não tem meio termo. Não tem meio... metade minha, metade sua. Esquece. Esquece. Deus, ele sabe que o nosso ponto fraco é esse. Por isso que ele trouxe a revelação para dizer para a gente hoje. Estou trazendo para a gente hoje. A gente prestar atenção. Esse estudo, Pedro, esse estudo é muito conveniente. Porque até para mim mesmo, como chefe da família, eu tenho que saber administrar bem as coisas que o Senhor coloca nas minhas mãos.
para você, eu creio que para todo mundo aqui, o que Deus coloca nas nossas mãos é a responsabilidade. Se lembra? Você falou bem uma coisa aí, que é aquele que é muito é dado, muito será cobrado. Então, um dia nós iremos ser cobrados por aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, por aquilo que zelamos ou não, por aquilo que servimos ou não. Amém. Vamos caminhar para o fim agora. É, Então é isso, né? A gente viu as três visões sobre a riqueza, e acredito que essa última é o princípio correto da gente olhar para elas, né? E só que, como já foi falado aqui algumas vezes, tem uma pincelada, o Senhor Jesus, ele nos alerta referente também o quê? Ao perigo, né? Ao perigo que as riquezas trazem, se a gente não tiver nele, se a gente não tiver o correto entendimento de como utilizá-las, né? Quando a gente vai lá para o jovem rico, por exemplo, a gente vê que Jesus diz para aquele homem, né, que faltava para ele uma coisa, faltava para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres para assim poder segui-lo. Ou seja, aquilo que ele mais amava, que eram as suas riquezas, era preciso ser tirado dele para que ele pudesse amar a Jesus. E da mesma forma, nós devemos estar atentos às coisas que nós amamos, né? Como coisas materiais, por exemplo, e analisar se aquilo ali está sendo mais importante do que o próprio Deus, o próprio Jesus em nossas vidas. E você percebe que, já já eu te dou a oportunidade, só concluir o raciocínio. E você percebe que após esse encontro de Jesus com o jovem rico, os discípulos ficaram pensativos, né? Se você for continuar o texto, você vai ver que até naquela época existia essa concepção de que aquele que tinha mais bens, aquele que era mais rico, era mais abençoado por Deus. Era, digamos assim, aquele que tinha mais posses era aquele que era mais perto de Deus, ou seja, existia essa concepção também ali de que era preciso buscar as riquezas para que, se Deus te abençoasse, significava que você estava mais próximo. Tanto que, por que que eu penso assim? Porque logo depois os discípulos chegam para Jesus e faz, mas e aí, Jesus? E a gente, como é que fica, né? Se eles, que têm posse, que são abençoados por Deus, foram, não podem entrar no reino, tem que abandonar tudo isso, e a gente? Aí Jesus pega e diz o quê, né? Que era mais fácil um camelo, não é isso? Entrar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí Pedro, ele pega e diz assim: nós abandonamos tudo para te seguir. E Jesus diz o que para eles? Jesus diz: é, vamos buscar o texto. Só para ficar. Disseram assim, né? Quando ele falou que, quando Jesus disse que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos fizeram, então quem pode ser salvo? Ou seja, essa concepção de que os ricos eram, né, abençoados, se nem eles podem, imagina a gente. Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus.
E Pedro diz: deixamos nossos lares para segui-lo. E Jesus disse a ele: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus receberão neste mundo recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna. Ou seja, o Senhor diz assim que aquele que abriu mão de das riquezas desse mundo, dos prazeres desse mundo, daquilo que amavam mais que a Deus para seguir a Deus, a recompensa aqui na terra já seria muito mais valiosa, porque ao andar com Deus nós mudamos nossa percepção de tudo aquilo, né? Como Paulo diz, né? Que tudo que ele tinha antes, tudo que ele era antes, ele considerou como esterco. Então nós também passamos a olhar as coisas de outra forma e e nós temos essa recompensa, porque nós ficamos, temos o contentamento, né? Como também já se falou o texto de Filipenses, né? No muito, no pouco, ruim ou bom, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e além disso, quando nós morrermos, teremos a vida eterna. E é isso que o Senhor Jesus, ele, ele diz para nós. Mas existe um perigo aí, né? Que é o amor, né? O amor às riquezas. Né? No Sermão do Monte, por exemplo, o Senhor vai ensinar sobre isso, sobre as riquezas, né? Sobre dinheiro e sobre bens. Lá em Mateus 6, 19, 24, você vai ver, né? O Senhor ensinando. E a grande questão aqui é que Jesus não quer que nós nos tornemos avarentos, né? Nós nos tornemos avarentos. Avarento é aquele que ama mais as suas posses do que qualquer coisa, ama mais o seu dinheiro do que qualquer coisa. Então, o Senhor ele está dizendo para a gente, ó, independente daquilo que tem na tua conta bancária, de quantos imóveis você tem, de quantas posses você tem, esse não deve ser aonde você coloca a sua esperança, aonde você coloca o seu amor, né? E esse é o grande perigo. E Paulo, em Efésios 5, dos 5 ao 6, ele vai dizer assim, ele vai dizer que a avareza é a mesma que idolatria, né? Ou seja, aquele que ama, coloca o seu amor ao dinheiro, ele se torna um idólatra, né? Ele se torna um idólatra porque não é possível amar a Deus e amar ao dinheiro. Ou você ama um, ou você ama outro. E se você ama o dinheiro se tornou seu ídolo, logo você é um idólatra. Então, devemos usar os nossos recursos para fins que agradem a Deus. E quais são esses fins? O primeiro é o sustento pessoal. 1 Timóteo 5,18 vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário, né? Em Timóteo também vai se falar que aquele que ensina, aquele que ensina a doutrina, que prega, aquele que é o presbítero, o pastor, ele é digno também de honorários dobrados, ou seja, é digno de salário também, de ser pago por aquilo que faz. Todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, qual é a forma que nós usamos nossos recursos para agradar a Deus? A primeira, o sustento pessoal. A segunda, o sustento da família, né? 1 Timóteo 5,8 vai mostrar uma situação lá que estava ocorrendo na igreja, que tinha umas viúvas que estavam na lista de viúvas lá, mas que tinham família. E Paulo vai dizer a Timóteo que essas viúvas que têm família, a responsabilidade dela é deles, é da família, não é para a igreja estar sustentando ela, não. Então, nós temos também a responsabilidade de sustentar a nossa família. 1 Timóteo 5,8 diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Ou seja, nós devemos utilizar os nossos recursos também para ajudar a nossa família, né? Porque até os descrentes fazem isso.
A outra forma é o sustento da obra de Deus. Atos 11, 29 e 30 vai mostrar isso, que as pessoas, os discípulos, os cristãos, como já foi falado muito aqui, vendiam as suas propriedades para ajudar uns aos outros. A gente falou de Coríntios, da oferta que Paulo foi buscar para levar para os cristãos de Jerusalém, que foi uma oferta generosa que todos os cristãos de Corinto juntaram. Então, nós temos que também usar para sustento da obra de Deus, né? A gente falou aqui também sobre dízimo, né? Que é justamente a gente se... Desculpa aí, pessoal. A gente também é responsável por sustentar a obra do Senhor. E a última coisa é ajuda aos pobres e necessitados, né? Jesus vai ter uma parte lá no Sermão do Monte e outros ensinamentos também de Jesus sobre ajuda aos necessitados. Então, essas são as formas que a gente utiliza o nosso dinheiro para a glória de Deus. Olha, tu pode falar. Tá aqui a mãozinha. Eu vou ler aqui um texto que eu achei muito interessante de Provérbios, né? O sábio Argô, em Provérbio 30, ele pede a Deus, né? Ele vai dizer assim, a partir do 7, 37. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Então, o Sábio Argur, eu acho esse texto maravilhoso porque ele tem esse temor dentro dele, né? E ele pede a Deus soberanamente que Deus não conceda a ele nem riqueza e nem pobreza, mas sim o sustento de cada dia, porque ele teme de um ou outro lado se afastar da presença de Deus. Então, o mais importante para ele é estar com o Senhor, independente de riqueza e pobreza. E é difícil hoje em dia se fazer essa oração, né? É difícil hoje em dia se pedir isso a Deus. E eu acho que o mais importante nessa questão do evangelho e a riqueza é você ter esse coração, o coração do sábio Arru, de estar na presença de Deus, independente do que você tenha. E eu acho que o fato é nós, não é o dinheiro, não é os bens, somos nós, né? O quanto a gente teme ao Senhor e o quanto a gente está disposto a estar com Ele. Como você falou, Pedro, há um perigo, né? Tanto de um lado quanto do outro. E o Sabagu deixa esse perigo bem claro. Por isso que ele, no temor de se afastar de Deus, ele pede essa oração ao Senhor. Então, esse texto, para mim, é muito bom para a gente refletir sobre essa questão da riqueza e da pobreza, né? Será que hoje a gente teria coragem de fazer essa oração que o Sabargo fez há milênios atrás, né? De chegar para Deus e pedir isso, o sustento de cada dia, quando hoje a dificuldade é tão grande, né, nessa questão financeira. Mas digamos que chegue um momento na nossa vida que a gente tenha a mesma clareza dele, né? De fazer, entender esse caminho que a gente está seguindo. Porque, de fato, isso é o mais importante, né? É estar com Cristo, independente do que a gente tenha. Então, e qual é o nosso sustento de cada dia, né? Então, eu trago esse versículo para esse assunto, para que a gente possa também ver essa questão do que para nós significa, né? Muita gente quer estar com Cristo com riqueza e às vezes não está preparado para ela.
O provérbio fala muito sobre isso também, de pessoas que não estão preparadas para receber a fortuna, né, a herança, e acaba se desviando. Assim também como tem gente que não está preparado para a pobreza, e dessa forma também se afasta do caminho do Senhor. Então o sabargô né, no seu temor, ele pede algo crucial, né? Ele pede o sustento de cada dia, ele não quer nem menos nem mais. Então é isso que esse texto que eu queria trazer para cá, para a contribuição aí da nossa meditação. Muito massa, muito massa. E antes de passar para Leidson, eu até citei uma coisa parecida com essa na pregação, né, uma vez, dizendo que eu oro dessa forma, né? Não sei se tu lembra. Eu oro dessa forma, que eu tenho medo justamente disso, né? De o dinheiro transformar a minha mente, né? E me afastar do Senhor. E do outro lado, minha esposa ora para prosperar, né? E aí fica essa grande, como é que se diz, uma linha cruzada de orações. Mas Engraçado eu acho é, que o Senhor, ele está ouvindo os dois, porque ele não está nem deixando a gente ser pobre, mas também não está deixando a gente ser rico, né? Então, eu acho que tá ali, no equilíbrio. Diz aí, Raul. é interessante a gente fazer a oração de Salomão, né? Salomão orou a Deus pedindo sabedoria, Sabedoria, é. e com a sabedoria, tudo que o Senhor colocou na mão dele, ele soube administrar. Quer dizer, quase tudo, né? Salomão terminou sua vida não muito bem, mas com relação à vida financeira, ele foi muito rico e muito sábio e soube administrar o dinheiro, né? Então, que a sabedoria nos deixa isento dessa escolha em ser pobre e rico. A gente coloca nas mãos de Deus o que fazer conosco. Isso, Né? E da forma que Deus agir na nossa vida, pela sabedoria que pedimos, vamos saber nos sair bem e glorificar o nome dele como tem que ser. Amém? isso. Amém. Direito. Eu dei uma pausinha que eu fui buscar aqui na frente Eita. na luz dele. Olha só, o irmão, o irmão falou uma coisa, o Wellington, né? Falou de Salomão, que Salomão falou que o senhor nem que eu seja rico, nem que seja um pouquinho muito pobre, né? Não, não, irmão. Quem faz não é Salomão, não. É o sábio Argur. Provérbio 30 já não é Salomão. Quem escreve ali já é outro sábio. Aí porque já é uma contradição, né? Porque Salomão foi o rei mais rico que teve. Dizer que não quer nem muito nem pouco. O rei mais rico que teve. Mas assim, deixa eu falar uma coisa. Paulo, ele vai falar uma coisa que eu tenho muito sobre isso. Em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 17, é Paulo falando para Eu ia Timóteo, né? citar esse texto, mas fala, pode falar. Tá certo. Não, Mas não, vai. tá Vai-se sendo embora, cumprido, vai-se embora. mas não tá. Tá no Esse ritmo. Tá no ritmo, vai. diz assim, Paulo falando para Timóteo, Timóteo, ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam o quê? Orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. O 18. Orienta-os a praticarem o bem e que estejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Então, para entender que do tipo, você pode sim, meu irmão, conquistar a riqueza, ser rico, ter a mamata, não esquece da gente, claro. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, sejam, tenha boas obras, sensíveis,
solidários e generosos. Ó, irmão, há um tempo atrás, eu tinha isso comigo, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, o que eu ia fazer, a primeira coisa que eu ia fazer era o quê? Aí a minha cabeça, né? Não, eu vou realmente pegar, juntar, fazer um mutirão, aquelas pessoas que estavam na rua, que passavam necessidade, que estão no meio da rua, Mentira. colocar elas nas casas delas, tudinho. Aí, com certo tempo, foi passando assim. Mas será que ia acontecer isso mesmo? Né? O Senhor sabe, né, velho? Que a gente fica. O nosso pensamento é bom, é excelente. As boas obras, ó. Mas depois, meu irmão, que você vê 72 milhões na sua conta, isso já deduzindo o imposto do ano seguinte. 72 milhões na sua conta, a primeira coisa que você faz é o quê? Eu vou pagar minhas contas que eu estou devendo, pagar tudo. Oxe, e ajudar minha mãe, ajudar minha família. Espera aí. E a promessa que você fez lá atrás, de ajudar os pobres e os necessitados, fica onde? Fica em último lugar. Né? Primeiro vem a nós, primeiro vem a mim e o meu reino. Depois é os outros. Não é assim que vamos? É. E só para concluir, Pedro, é rapidinho. Não quero nem tomar muita. O próprio, o próprio Salomão, o próprio Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele fala o seguinte, Eclesiastes 2:24. Diz o seguinte. Tu ia ler esse texto também, não, né? É outro. Mas é Eclesiastes também. Vai. Diz assim, 2:24. Para um homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Nossa, é só para fechar. Isso, irmão, o que Deus tem para mim, para você, hoje, se a gente é rico ou não, independente, o que vier dele é o melhor. Não é? Não diz, né, lá em Romanos, né? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, sendo você rico ou não, Deus vai abençoar você, nos abençoar de qualquer jeito, de qualquer forma. Massa. E tipo, esse texto que Leidson citou, de 1 Timóteo 6, né? 17 e 19, ele mostra pra gente a verdadeira riqueza, né? E qual é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza está justamente em tudo que vocês falaram aí. Está em duas coisinhas, duas palavrinhas. No contentamento, né? De ser satisfeito, independente do que tiver, e na generosidade, né? A generosidade é um antídoto para a avareza. É um antídoto para a avareza. Quando nós somos generosos, lá em Atos 20:35 diz assim: melhor dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Então, quando a gente busca a prática da generosidade, de ser generoso, de ajudar uns aos outros com os nossos recursos, a avareza ela vai sumindo, o amor ao dinheiro ele vai indo embora, né? E eu peguei uma frase aqui de Augusto Nicodemo, não sei porque eu estou falando tanto nele hoje, até o livro que eu vou sortear vai ser dele também. Que ele diz assim, né? Em uma de suas pregações, ele diz assim: o problema maior da igreja não é o ateísmo, o islamismo, o marxismo e etc. O problema maior da igreja é o materialismo que contamina ela, fazendo com que cristãos sejam consumistas, avarentos, insensíveis e olhem para a igreja como se fosse uma empresa. Então, lá em 1 Timóteo também, 6, também fala que
O amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Então, quando a igreja ela se torna materialista, ela está amando ao dinheiro, ela está amando aos bens materiais. E quando ela ama os bens materiais, pode ter certeza que tudo que é ruim vai acontecer. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E para encerrar, eu queria ler Eclesiastes 5, do 10 ao 12, e depois 18 ao 20, que é Salomão falando sobre a sua riqueza, né? Sobre o amor ao dinheiro, tudo. Aí ele diz assim, do 10 ao 12, capítulo 5, 10 ao 12. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-la a gastar. Portanto, de que serve a riqueza, se não para ver escapar entre os dedos? Isso é o Salomão, o cara mais rico, falando. E no 18 ao 20 ele fala assim: ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem dos resultados do seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhe dá. E aceitem a parte que lhes cabe. Ou seja, se o Senhor te deu muito, te deu pouco, te deu mais ou menos, aceite a parte que o Senhor lhe deu. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Ou seja, em tudo que nós ganharmos de Deus como bênção, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não merecemos nada, que tudo é dele, como a gente já falou aqui, e que a gente esteja satisfeito com toda aquela porção que o Senhor nos deu, que a gente não olhe para o outro, porque o outro é mais bem-sucedido do que a gente e cobice aquilo que o outro tem, ou cobice ser igual ou maior do que o outro, mas que a gente seja satisfeito com aquilo que o Senhor nos deu e com aquilo que o Senhor nos deu, que a gente possa administrar aquilo a ponto de que glorificar o nome dele, né? Então esse é o, o que a gente fica, a reflexão que fica no final, né? Que Salomão, mesmo sendo rico, ele chegou a essa conclusão de que para que serve? Não tem sentido. O dinheiro vem e se esvai, né? O dinheiro vem e se esvai. Mas aquilo que o Senhor nos dá são presentes. E nesses presentes que a gente receba com gratidão, oxe, que a gente receba com gratidão e que a gente entenda que nossos recursos são para glorificar a Ele e que a gente pense menos na gente, mais nele, mais no nosso próximo. E assim a gente possa, de uma forma geral, servir. No final das contas é isso. Nossos recursos nós temos que servir com eles. Nos sustentar, servir a nossa família, servir aos nossos irmãos que precisam, servir a igreja, servir, porque é tudo dele, para ele. A ele é glória para sempre. Amém? Alguém tem algo para acrescentar para a gente finalizar? Se não, vamos finalizar. Espero que tenha sido um tempo bom aqui de aprendizado, né? Que cada um. Eu agradeço demais pelas contribuições. Aprendi muito, né? E espero que cada um aqui tenha aprendido, que tenha entendido, né? A questão da riqueza, entendido como devemos administrar nosso dinheiro. E é isso.